povo, gente, que saudade. Fiquei uma semana sem vir gravar, eu já fico com saudade aqui do programa. E a gente vai começar agora o nosso programa e eu quero dizer assim o seguinte: você já compartilhou, você já seguiu aí, olha, já apertou o sininho. Então vai agora aí, segue a gente no YouTube para você sempre estar recebendo as notificações. Todo domingo tem programa novo. Tá? Não deixe de participar, não deixe de compartilhar e segue a gente aí no canal. E hoje eu estou com uma mulher aqui muito especial, uma mulher de Deus, uma mulher empresária, mora mais de 20 anos aqui nos Estados Unidos. Ela tem, olha, bastante história para contar. E se você quer aprender um pouco com uma mulher empresária que mora aqui há mais de 20 anos, eu tô com ela, Pauline Mendes. Tudo bem? Tudo, e você? Que alegria, hein, te receber aqui no programa. Alegria minha. Ó, eu conheci um pouquinho da história dela, gente. Falei, não, você tem que ir lá. Você tem que contar, porque é uma história cheia de milagres, né? E Sim. ela é mãe também. Ela vai contar aqui pra vocês. Eu não vou contar tudo, não, tá? Mas prazer te ter aqui, viu? Prazer é todo meu. Muito obrigada. Pauline, olha, assim, é difícil a gente ouvir pessoas que com 9 anos empreenderam, né? Uhum. Conta um pouquinho pra gente, para o público te conhecer. Quem é você e como é que foi essa jornada de empreendedorismo? E como que você foi parar aqui nos Estados Unidos? Tá bom. Meu nome é Pauline Mendes, né? Eu sou gaúcha. Nasci numa cidade chamada Sapucaia do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. E vim parar aqui com 14 anos de idade. Mas antes dos meus 14, desde nova, eu sempre vivi como se eu tivesse trancada numa caixinha que eu não pertencesse. Então, desde novinha, eu sempre queria fazer algo mais. E então, eu tinha problemas espirituais quando eu era criança. Enfim, já é outra conversa. Mas aí a minha mãe sempre me levava para terapias, etc. E aí, numa da terapia, a terapeuta falou que eu tinha que arrumar um hobby, né? E com esse hobby, acabei fazendo meio que um negócio. Com 9 anos, aí eu comecei a... Eu gostava muito de bijuteria, de miçangas, essas coisas. Aham. E aí decidi pegar um brinco meu e meio que reproduzir. E aí comecei a reproduzir brincos e ficaram bonitos. E aí eu tinha muitas primas mulheres. Não muitas, mas a maioria eram mulheres. Aham. Então eu dava os brincos para minhas primas e falava, ó, faz propaganda que eu te dou mais brinco. E aí comecei a vender. E aí meu pai e minha mãe, na época, eram palestrantes da Herbalife. Aham. E aí eu também ia nos treinamentos deles, e tinha muitas mulheres, né, claro. E eu abria minha barraquinha lá. Isso eu tô falando entre os meus 9 aos 14 anos. Nossa. Eu abria minhas barraquinhas lá e vendia. Eu perguntava o que elas queriam, né? E eu já via os gostos delas, meio que fazia Aham. umas coisas mais customizadas. Enfim, e aí fui juntando meu dinheiro, sempre gostei de comprar minhas próprias coisas. Aham. E aí, quando eu tinha mais ou menos 13 anos, o meu pai, um ano antes da gente vir, o meu pai decidiu vir para os Estados Unidos, né, para South Carolina. Hoje eu moro em South Carolina, eu tenho Aham. 20 anos, na região de Charleston. E aí o meu pai veio e ficou aqui, deu um ano, ele ligou para minha mãe e falou, olha, Ivana, não, Ivana é minha mãe, meu pai se chama Ricardo, e eu tenho uma irmã chamada Diandra. Aham. E aí a minha irmã na época tinha 9, 10 anos. E o meu pai falou, olha, eu não aguento mais saudade de vocês, ou vocês vêm, ou eu vou embora. E a minha mãe não queria vir pra cá, né? Por causa dos meus avós, enfim. Aham. Mas eu escutei isso, eu fiquei enlouquecida. Eu falei, minha mãe, tu vai me emancipar, Caramba. porque eu tô indo. Você queria vir? Eu queria ir, eu De todo sabia que jeito. eu não pertencia lá. Caramba. Então, e na época eu ainda fiz testes para entrar em escola técnicas. Só que assim, Você tinha quantos anos? Você falou? 13, 14. 13, Aham. 14. E já tinha essa mentalidade. Sim, é. E aí, eu lembro, eu sou péssima em provas, né? Aham. Você pode me questionar, pode fazer qualquer tipo de oral, assim, de prova oral, e eu vou me dar super bem, mas não me dá um papel, assim, na frente, né? Hoje em dia eu sei o porquê. Eu tenho diagnósticos de toque, TOD, autismo. Aham. Depois eu quero que você fale um pouquinho disso, porque tem muita mulher que tem, né,
que não sabe. Sim, é muito mascarado, É né? muito A mascarado, mulher né? mascara. Aham. Então, e aí talvez por aí volta aquela minha questão espiritual, também Aham. aquela questão das terapias que eu fazia, eu não dormia, enfim, isso tudo hoje em dia eu sei o Você porquê, né? Eu sabe. tenho muito, eu tinha muito problema sensorial, né? Sensorial. Hoje em dia eu controlo, mas quem convive comigo entende as minhas barreiras, né? Sim, sim. Enfim, e aí eu fiz a prova e não passei, e eu desesperava, eu ficava assim, eu falava, meu Deus do céu, eu não vou ser ninguém na vida, porque como é que eu vou sair daqui, eu não vou conseguir passar numa prova, e aí eu escutei que meu pai queria que a gente viesse, então eu falei assim, eu tô É indo, a hora. é agora, e aí minha mãe falou, não, mas agora eu vou ter que ser obrigada a ir, porque, Ela quer. eu Nossa, lembrei da minha filha, porque quando eu vim pra cá, eu vim pra um chamado, né? Uma pastora falou: "Não, eu vejo você atravessando o oceano". Quando minha filha ouviu isso, ela: "Não, mãe, a gente vai. A gente vai, eu vou trabalhar, eu vou fazer tal coisa". Eu falei: "Calma. Não, mãe, vamos, vai dar certo. Eu vou". Ela tinha 16 anos. ó, E ela foi um dos motivos também para eu vir. exatamente, e aí a gente veio, né, eu tinha 14. Ah, ô gente, logo vi, O quê? parece mesmo com a minha filha. Ela faz aniversário no mesmo dia que a minha No mesmo filha, dia, aham, dia 12 do dia 12. 12/12. Aí tá falando isso, não, tem alguma coisa Super aí. determinada, né? É, Quando a gente põe uma coisa na cabeça da gente, é, esquece. esquece. E como eu tinha muito essa agonia, eu vou chamar agonia, porque eu sabia que ali não era meu lugar. E como eu Aham, sempre fui sensível, né, esse lado meu espiritual, e eu sim. sempre fui muito obediente a Deus. Tudo que eu escutei e ele me mandou fazer, eu sempre fiz. Então, Lindo. eu sabia que ele não era meu lugar. Então, de alguma forma, eu tinha que sair dali. Então, eu com nem 14, eu já estava arquitetando alguma maneira de sair dali, ou me emancipa, ou vou ter que, então, vou ter que aprender inglês, vou ter que aprender alguma outra língua, porque aqui eu não vou ter futuro, eu falava assim. Mas, no Sim, fim, era que eu sabia que ali não era meu lugar. E meu lugar era aqui nos Estados Unidos. sim. Então, logo que eu cheguei aqui, né, Você tinha inglês já? Não. não, nada, Aprendeu tudo nada. aqui? Fui largada assim Caramba. na high school e tive que me virar. Aham, Mas eu aprendi muito rápido. Eu aprendi inglês e espanhol paralelo, assim. aham. Graças a Deus falo muito bem espanhol também. Que bom. E sempre gostei. E então, aí logo depois também fiquei estudando, né? Mas assim que quando eu cheguei aqui, eu falava, meu Deus, como é que eu vou trabalhar aqui? E eu queria trabalhar. E aí, e aí, então, eu fazia bicos, assim, fazia pizza, fazia... Alguma coisa eu tinha que fazer, eu tinha que ganhar meu dinheiro. Então, eu fazia pizza para vender, eu Que top. trabalhava em lojinhas brasileiras, cobria quem não estava trabalhando no dia, eu cobria. Então, tipo, eu tinha que estar sempre ativa. Caramba. Sempre gostei. E aí, enfim, minha mãe também sempre foi muito independente, então eu cresci também, né, Uhum. né, meus pais... Toda a sua família estava aqui. Minha Seu família pai? imediata, né? Meu pai, Aham, minha mãe e minha irmã. Meu pai já estava aqui um ano antes, e aí aham. a minha mãe, minha irmã e eu viemos um ano depois, em 2004, isso. Sim. É um belo dia em 2006, eu tinha acabado de sair da escola, né? Que era férias da escola em maio, e eu estava bem bela com uma amiga minha, passeando ali no neighborhood, assim, de apartamento. E ela tinha acabado de ganhar um carro, né? Ela tinha feito 16, eu também. E ela tinha ganhado um carro de herança de uma tia dela que tinha falecido. Aham. Ela ganhou um dinheiro e comprou um carrinho. E aí a gente estava passeando, ela estava aprendendo a dirigir, eu estava passeando com ela. Aí a gente estava saindo do condomínio, né? E daqui a pouco eu estava no passageiro e eu vejo uma luz assim me cegando na minha direita, muito forte. E eu não sabia o que que era aquela luz. Só que com aquela luz, eu escutei no meu ouvido falando: aquele é seu marido. Mentira. Assim? Assim. Ô, Só que eu Jesus, não manda vi, um assim também para eu ouvir. mas eu, Eu mas preciso ouvir também essa luz. uma das. Tá vendo, Camila? É assim que Deus faz. E aí eu escutei, né? E eu falei assim: que estranho, né? Mas aí na hora me veio aquele sentimento, aquela coisa. E eu sempre fui uma pessoa que eu não queria casar. Eu sempre falava, quando era novinha, eu falava, eu não quero casar. Eu quero Jura? viver viajando. Eu não quero ter filho, né? Queria ser
mas não era o que Deus queria pra mim. Ah, E graças a é Deus desse jeito, é ao contrário. Então, tudo que você pensa, por isso que a gente fala, coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o coração humano sequer imaginou. Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, às vezes, você acha que o seu caminho, né, é né? Ah, eu quero isso. E parece que Deus faz tudo ao contrário, já percebeu? Tudo. Sim, Para mostrar pra gente que os planos dele são maiores, né? com certeza. E a obediência também, né? A gente Obediência. tem que obedecer. Sim. E aí eu escutei essa voz e, enfim, aí comecei eu olhei, eu não sabia se era homem, se era mulher, se era brasileiro, eu não sabia de nada. Misericórdia, ainda bem que era homem, né? Exatamente, graças a Deus, né? Deus foi bom comigo. E aí veio, né, essa luz e na hora eu olhei pra minha amiga assim e falei assim, em inglês, né, que ela era americana. Eu falei assim, Jennifer, aquela luz é meu marido. E ela falou assim, que luz? O que você tá falando? Aí eu falei assim, vamos. Deve estar indo pra piscina. Eu não sei por que eu imaginei que tava indo pra piscina. Eu acho que é porque o jeito que era a curva, assim, no condomínio. Sim. E aí ela falou assim, mas você tem que ir pra piscina, vamos botar biquíni. Eu falei, não, que botar biquíni? Vamos. Eu falava Só assim, vamos. vamos. Vai E ela, embora. Pauline, você tá bem? E eu falei assim, não, vamos. Você tá me atrasando. E eu sou sempre assim, eu sou bem sem filtro, eu tenho que me cuidar. Já me lasquei demais na minha vida, já por causa disso. E aí ela foi, enfim, ela tava dirigindo, não tive muita escolha, ela foi pra casa, botou biquíni e tal, e eu toda hora, vamos, Jenny. Ah, você não vai trocar? Eu falei, eu não, vamos, eu falava assim. Que doido. Aí chegou, eu fiquei agoniada, e nem eu não tava entendendo o que tava acontecendo. E aí a gente chegou na piscina e não tinha ninguém. E eu xinguei ela tudo, eu falei, a culpa é sua. Você fez Foi eu embora, perder, perdi o marido. Você fez eu perder meu marido. Perdi meu E ela falou, você tá doida? Eu falei, não, a culpa é sua. E eu sentei na beira da piscina e chorava. Gente, eu não sou uma pessoa que fica chorando. Tá? Nem eu tava acreditando. Você nem tinha visto Não, ele. nada, não sabia Meu nada. Deus. Quem viu daí foi ela, porque quando eu falei luz, ela olhou o que eu tava vendo, entendeu? Era um Mas ela homem. não sabia que eu tinha visto uma luz. Sim. Ela olhou na hora. Então ela viu o rosto dele. Sim. E aí ela falou, você tá doida, né? Eu falei, fui embora arrasada. Aí no outro dia eu tô bem bela no Orkut, imagina, no Orkut, 2006. E eu tô ali bem bela, tava no primeiro dia de férias e Ô, tal. gente, peraí, não. Pauline, você falou algo. Quem aí é do Orkut? Você era do Orkut, Camila? É não, né? Não sabe nem o que é. Não. Tem 20 anos, não sabe nem o que é Orkut. Quem é do Orkut vai entender o que ela está falando aqui. Exato. E aí eu tava no Orkut e aí eu recebo uma mensagem falando assim, oi, você é minha vizinha? Aí eu, super direta, Mentira. quem é você? Eu falei assim, como é que eu vou te falar se eu sou sua vizinha? Eu não te conheço. Eu falei bem assim. E aí, só que eu não vi quem que era a luz, lembra? Não dava pra ver. Não. Aí, na mesma hora que eu fui meia grossa, escutei a voz de novo. É ele. Jesus, eu não acredito. Exatamente. E aí, eu fui e falei assim... Eu pensei assim, opa, não vou controlar o que eu vou escrever aqui agora. Aí eu pensei assim, vou ligar pra Jennifer. Liguei pra Jennifer e a Jennifer, eu falei assim, Jennifer, tá aqui por perto? Porque ela era praticamente minha vizinha. E aí ela falou assim, tô. Eu falei, vem aqui agora. Aí quando ela chegou lá, eu falei assim, olha essa foto aqui. Ela falou assim, essa é a luz. Ela falou. Essa é a luz. Essa é a luz de ontem. Você não ficou chamando ele de Luz, não? Não, meu marido, não, né? Luz. Eu não podia assustar. Agora eu vou ver ele e vou falar, ô Luz da Pauline. Eu não podia assustar muito ele, né? É. E aí eu fui e aí ela falou assim, é ele. Aí eu falei, mentira? Ela falou, é sim. Pergunta se ele tava com um cara assim, assado, porque ele tava caminhando com uma outra pessoa. E pergunta se ele tava com não sei se era uma bermuda laranja, uma blusa azul, não sei, era uma coisa meio feia, de cor, assim, de roupa. Aí eu fui, assim, delicadamente perguntei, aí já fui mais educadinha, né? Aí eu falei assim, Não, peraí, né? Deixa eu falar direito, pra eu não perder o marido, né, gente? Deixa eu escrever aqui bonitinho. Aí
eu fui e perguntei, né? Eu falei assim, por acaso, você estava trabalhando ontem? Né? A primeira eu perguntei assim, por que tu acha que eu sou tua vizinha? Ele falou, não, porque a sua foto do perfil atrás está aparecendo o condomínio onde eu moro. Aí eu falei assim, tá. Pois é, onde você estava trabalhando? Ele, não, faltou material, estava andando com meu marido. Meu amigo na rua, a gente foi largar o lixo, só fui fazer isso. E aí era ele mesmo. Meu Deus. Era ele mesmo, ele estava largando o lixo na hora que eu estava E saindo. aí, namorar? E aí... Casar? Não, aí a gente começou a conversar aquela hora e assim... Quem conhece o Rafael sabe que ele é de poucas palavras. Uhum. E a gente começou a conversar e fomos a madrugada dentro, conversando no telefone. E então, 2 anos depois, a gente casou. Né? Que lindo. Então, foi bem obediência mesmo. Assim. E aí, a minha vida toda mudou, né? Eu e ele somos super, assim, começamos do zero aqui nos Estados Unidos. Assim que eu saí da high school, meu pai queria que eu estudasse, mas eu sempre nunca gostei de estudar. Sangue empreendedor, não tem nunca jeito. Gostei. Eu falei, pai, eu quero limpar a casa, eu quero ganhar dinheiro, eu não quero estudar, não. Hoje, naquela época, para um pai ouvir isso é muito difícil, né? Mas hoje a gente vê o quanto que tem gente empreendendo. Porque às vezes tem gente que faz aí faculdade, faz um monte de coisa e está com o currículo tudo guardado. Exatamente. Então, o nosso amigo lá, né? O Pablo estava falando que outro dia perguntaram para os filhos dele, né? Qual faculdade você quer fazer? Aí ele falou assim, umas 20. Ele vai ser o dono da faculdade, ele não vai fazer a faculdade. Então, a gente começa a ver, nada contra. Eu fiz faculdade de comunicação social e rádio e TV, estudei 4 anos, depois fiz 3 anos no Wolf Maia de atriz, depois fiz mais 2 de roteiro. Foi muito bom que eu aprendi e eu estou conseguindo usar, claro, foi em prática. Mas tem gente que não está com o currículo guardado. Então, hoje, você acha que essa mentalidade... Naquela época deve ter sido muito difícil pro seu pai ouvir isso, né? Meu pai mesmo assim meio que falou, minha filha pelo menos faz o teste, tenta, né? Mas meu pai assim sempre foi... eu acho que eu não sei se é porque eu sempre fui muito firme no que eu sempre quis. Então, ele... Não vai ter jeito aqui, não. Ele nunca ficou, assim, me pressionando. Ele, na realidade, ele até falou assim, eu aprecio tu ser honesta, assim, de não pegar o meu dinheiro e falar que vai estudar e depois jogar o diploma fora. Eu falei, pai, guarda teu dinheiro porque não é pra mim. Então, eu preferi sair da high school já meio com a minha mãe limpando. Ela me ensinou daí como é que fazia a limpeza das casas. E eu preferi fazer isso, porque... Assim, cabe a cada um escolher, né? Mas não era uma coisa... E aí você começou aqui com a faxina, aí como é que foi? Que hoje vocês têm uma empresa grande, né? Sim, Então, eu comecei com a minha mãe, né? A gente começou a ir, tipo, umas reuniões que faziam referrals, né? Tipo, eu conheço a menina que limpa e tal. Então, cada um se ajudava nessa reunião. E a gente começou a pegar... Minha mãe já tinha um pouco de casa, e aí eu comecei a ajudar ela a pegar mais casas, né? Com inglês e tal. Então, a gente meio que virou sócias. Mas não durou muito tempo. A sociedade? Porque, a gente até não brigava, mas era temporário, né? Pra mim andar com minhas próprias pernas. Assim. Aí, logo depois, eu já tive casa suficiente, né? De referência pra limpar com schedule. Aí, enfim, aí tinha as meninas que limpavam comigo. E aí, eu casei com 18, né? Então, eu casei 2 anos depois que eu conheci o Rafael. Então, eu casei com 18 e aí... logo eu descobri minha infertilidade, né? Os médicos falaram que eu não ia engravidar tão fácil sozinha, que eu ia ter que fazer FIV. Mas lá Deus, vem outro milagre aí. Mas Deus não era o que Deus queria. Aí a gente estava casado, tentou, né? Eu sempre tentei ter o nosso primeiro filho. E aí, um certo dia, a gente falou assim, ok, vamos focar agora isso ele já estava trabalhando, ele já tinha a empresa de framing, né? Que é um trade, né? De framing, que faz só a parte do framing. E aí, nisso, eu estava trabalhando na área da limpeza. Só que ele decidiu comprar... vamos comprar uns lotes aqui e vamos construir.
Aí eu falei assim, tá, mas como que a gente vai construir? E, e aí ele falou assim, bom, nas horas vagas a gente toca para frente, né? Começa, pergunta para um, pergunta para outro e a gente vai desenvolvendo. E aí a gente conseguiu comprar um lote, na realidade 2, a gente comprou os 2 no preço de um, foi super ótimo esse negócio. E aí ele falou, bom, agora, Pauline, vamos pra luta. Eu limpando casa, ele fazendo framing, Caramba. e ele falou assim, não, tu é inteligente, toca pra frente, tu vai cuidar Você dessa vê, né? obra. Ó, vocês acham que casamento atrapalha, gente? Não, Não. Casal fica, ó. Você tem ali um apoio, né? Os dois juntos, unidos, como cresce? Só prospera. Casar cedo só prospera. exatamente. E aí ele falou assim, não, eu confio em ti, tu é inteligente, tu vai tocar a obra. Eu falei, meu Deus do céu. E aí, assim, graças a Deus, eu nunca tive vergonha de perguntar, nunca tive, né, ninguém nasce sabendo, então Sim, eu ligava para um, ligava para outro, se né, esforçava, né? exato, e aí tinha um amigo nosso, um amigo do meu pai, que me ajudou muito, né, e eu enchi o saco dele toda hora, assim, tipo, o que que eu faço agora? O que que eu faço isso? Ele me deu uma listinha, mais ou menos, o que que eu tinha que fazer de permit, disso, de aquilo, e eu fui tocando a obra. E aí eu e o Rafael, a gente começou fazendo essa primeira casa, e eu tava muito cansado nessa primeira casa. Nossa, e a gente já fazia o quê? Uns 7 anos, eu acho que, de casado. E eu tava muito cansada, assim, imagina, a gente tava trabalhando sem parar. É, porque a faxina não é fácil aqui, né? Não, e ele também trabalhando. E aí a gente construiu a casa acho que em 4, 6 meses, foi muito rápido. Meu Deus. Foi. A gente é muito assim, a gente Caramba. começa o negócio, a gente termina. E aí eu lembro que eu tava me pegando deitada assim no chão da construção e dormindo. E eu não sou Nossa. uma pessoa que dorme muito. Fácil. Não, ainda mais de dia. E aí eu chego e a gente falou assim, vamos tocar a obra. E depois que a gente tocar a obra, a gente conseguir mudar para nossa casa, a gente faz FIV, né? Fazemos FIV. A gente junta dinheiro para fazer FIV. Eu falei, não, Que tudo top. bem. E aí, mas não era o que Deus queria, né? E aí, quando eu me vi caindo assim, caindo não, né? Vi deitando no chão, na construção, em pleno julho, assim, quente. Você viu E que eu você estava lembro. no seu limite, né? Eu lembro que o Rafael falava assim, nossa, o meu pai falou assim pro Rafael, eu tava meio que dormindo no chão. Meu pai falou assim, nossa, a Pauline deve estar muito cansada. Porque ela não é de dormir, ela tá dormindo no chão da construção. O Rafael Aí falou, você ela deve estar cansada mesmo. No deve outro estar dia, cansado mesmo. aí no outro dia eu tô lá lavando louça numa das casas que eu trabalhava. E a irmã dele trabalhava pra mim na época, a Neroeli. Eu fui e falei assim, nossa, Neroeli, se não fosse o meu problema que eu tenho, eu ia falar que eu tô grávida. Porque eu tô passando mal demais. Só que eu sempre tive enjoo. Ih, o sono na Exato. gravidez, você ficou grávida no primeiro mês, você já tem sono danado. É. E aí ela falou assim, ué, quem sabe faz um teste, porque vai que tu tá. Eu falei, E você não não, tinha feito nada. nada, Meu nada. Deus. Aí, mais 7 anos tentando engravidar, tomando remédio, fazendo de tudo, menos a Aham, FIV, né? aham. E aí eu cheguei em casa, eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei assim, mas gente, será que eu tô grávida mesmo? E aí cheguei em casa e saí correndo, fiz 3 testes de gravidez, assim, tava grávida do Vincenzo. O Vincenzo, Que assim, é uma benção. benção na nossa vida. Ele tem 10 anos hoje e ele é autista. Essa é outra história bem grande, assim, da minha vida. Ele veio, assim, para nos educar, né? Deus mandou o Vincenzo Que lindo. para nos educar, para a gente virar ser humano, assim, de pensar no próximo e de ser mais humilde, de ser mais humano e, assim, me pensar em ajudar nas pessoas. Sim. Se a gente é quem a gente é hoje, o Vincenzo tem total participação nisso. Que top. Então, Como é que é ter um filho autista, assim? Porque a gente vê que ainda tem bastante preconceito, né, ah, Pauline? sim, eu saio com ele, eu tenho que ficar botando pulseirinha nele, porque assim, né? As pessoas acham que só porque a criança não tá ali, não tem a cara de autista, porque Aham. autismo não tem cara, né? Sim. Mas não tem cara de autista, o guri tá sendo, né, Mal mal educado, ou não tá enfim. obedecendo. Mas assim, aí daqui a pouco você vê que ele tem, né? Ele tem os Aham. stemmings, ele fica, Sim. né, falando sem parar. Mas
Mas você acha que mudou já essa coisa do preconceito, né, com criança autista, de... Sim, já Hoje as melhorou pessoas muito. estão Já melhorou. entendendo mais, né? Já melhorou muito, mas assim, ainda é sofrido. É muito É sofrido. um desafio, Especialmente né? para os pais, né? Porque a criança tá ali naquela bubble dela, naquela bolha dela, que ela Sim. não. Eles são totalmente inocentes. Então, a gente vê na cara das pessoas, a gente vê o que as pessoas estão pensando. E logo a gente que é sensível, né? É, Eu sinto as coisas de longe. a minha irmã já é mais daquela. A minha irmã e a minha cunhada, elas ficam brabíssimas quando alguém, né, comenta alguma coisa e tal. Eu já meio que tento levar assim, a pessoa, né, é falta de Tá informação, é precisando. ignorante, exato. Mas, assim, quando ele foi diagnosticado, foi uma parte bem difícil da minha vida, porque o Vincenzo, quando ele tinha mais ou menos 1 ano e meio, ele só gritava. O Vincenzo só gritava. Ele gritava 24 horas por dia. Eu lembro que eu ia para casa. Eu ia para casa não, porque na época, daí quando eu tava no fim da minha gravidez, eu fui obediente a Deus de novo, porque eu escutei que eu tinha que vender meu negócio e que eu tinha que ficar em casa. Agora tu imagina para mim o tanto que foi difícil. Uma Nossa, pessoa empreendedora, ativa, com exatamente, e TDAH. eu não entendia o porquê daquilo, sabe? Depois eu fui entender o porquê. Ele precisava de mim 100% do Sim. meu tempo. Mas com 1 ano e meio, ele gritava muito. O Vincenzo gritava muito. E eu lembro que, às vezes, a minha mãe ia lá para casa me ajudar. E eu me trancava do quarto e chorava, porque eu não queria mais escutar. Porque eu não sabia Não se ele sabia. estava morrendo, eu não sabia o que estava acontecendo com ele. O grito o dia inteiro, né? Eu grito o dia Meu inteiro. Deus. Então, aí ele deu... E ele não falava. E Mas aí... você já sabia que ele tinha. Não, Não ainda sabia. não. Você falou assim, criança grita. Não, eu não sabia que... Mãe de primeira viagem, eu não sabia que Sim. tava... Eu tinha 26 anos na época, né? Eu ganhei com ele com 24. E ele tinha 1 ano e meio, 2 anos. Aí, quando foi com 2 anos de idade, eu tava na pediatra e falei, olha, tem alguma coisa errada com meu filho. Porque até então, eu levava nas pediatras... Ah, ele tem tongue tie, então vamos lá cortar a língua, né? Embaixo da língua, com a língua presa. Hum. Ah, ele tem infecção no ouvido. Ah, isso, é por isso que ele grita. Então, tudo que aparecia, eu ia lá e resolvia. E não era, né? Meu Deus. Não resolvia o problema. Aí, até com 2 anos de idade, eu falei, pronto, alguma coisa tem errado, eu quero uma fono. Eu falei assim pra pediatra. E aí, a pediatra falou assim, ok, tu quer a fono? É, sim, não tá normal. Eu falei assim. E aí, eu fui na fono. E a fono começou a fazer umas perguntas muito esquisitas para mim. Na época, ela fazia né, o autismo, a informação sobre o autismo é muito diferente hoje do que 10 anos atrás. 10 anos é muito tempo, tá? Sim. Para esse tipo de coisa. E aí, ela começou a fazer umas perguntas assim, seu filho tem sensibilidade à luz? Eu falei, tem. Ah, mas ele alinha carro. Eu falei, alinha. Eles são muito organizados, né? Ele faz isso, ele faz aquilo. Não gosta de barulho, de som alto. Ele olha no olho, ele aponta, ele faz isso, ele faz aquilo. Eu falei, não. Aí eu achei muito esquisito aquilo que ela me perguntou, porque na época eu nem tava... Você nem passou pela cabeça que era isso. Não, nem imaginou. E nem imaginei. E aí eu fui pra casa encucada com aquilo. E comecei a pesquisar. Eu sou a louca da pesquisa. Comecei a pesquisar e tudo que eu apertava no Google era autismo. Eu falei, pronto, meu filho é autista. E o que eu tenho que fazer agora? Aí, no outro dia de manhã, eu custei esperar a clínica abrir. E liguei pra fono e consegui falar com ela. E falei, olha, eu sou a mãe do Vincenzo. O nome dele é Vincenzo. Que eu tava aí ontem e eu achei muito estranho as perguntas que tu me fez e tal, e eu tenho certeza que meu filho é autista. Ela falou assim, mas por que tu fala isso? Eu falei, porque tudo que tu falou, só o que mostra na internet é perguntas sobre autismo, né, sobre diagnóstico. Ela falou assim, que bom que tu me ligou. Ela falou assim, geralmente eu tenho que ficar 6 meses a 1 ano tentando introduzir esse tipo de conversa com uma mãe. Mentira. Meu Deus. E que bom, porque você tá fazendo um grande favor pro seu filho. Aí eu falei, minha filha, eu quero agora, o que eu posso fazer hoje para ajudar ele?
E ela falou, não, Você não tá entendendo, médica, doutora, é a Pauline. Tá atendendo a Pauline. E aí ela falou assim, não, ótimo, eu já vou dar entrada aqui, ele já vai começar a fono, a gente já pode fazer OT, né, que é a terapia ocupacional, porque ele tinha muito problema ele tem muito problema sensorial. E aí a gente entra com pedido diagnóstico, só que esse pedido diagnóstico demora 1 ano a 2. Eu falei, meu Deus, e para que eu preciso de diagnóstico? Aí ela falou assim, não, eu preciso de diagnóstico para ele começar o ABA, né, que é o ABA, que é uma terapia de comportamental para autista. E essa terapia tem que ter o diagnóstico. Aí eu falei assim, pronto, ok. Então, o que eu tenho que fazer para ter o diagnóstico? Aí ela falou assim, não, vamos entrar na fila e vamos esperar. Só que lá em South Carolina ainda demora, tá? E é só um lugar que faz esse tipo de diagnóstico. E a espera era longa, era muito longa. E aí eu falei assim, não, eu vou conseguir rápido, você vai ver. Olha, o povo me deu em menos de 6 meses o diagnóstico Jura? dele. De tanto que eu liguei e enchi o saco desse Ou povo. não, vou resolver essa mulher, Eu essa enchi. situação dessa Eles mulher. fizeram o diagnóstico deles para livrar de mim, porque eu enchi demais o saco deles. E Caramba. assim, várias vezes que a gente ia né, para o diagnóstico ou para as terapeutas, inúmeras vezes eu escutei, teu filho nunca vai falar. Teu filho vai ser não verbal a vida inteira. Porque era muito severo o autismo dele. Uhum. E aí eu falei assim, não, isso aí, Pra tu não Deus é não é Deus, nada. então... hoje em dia ele fala, ele é verbal, só que ele não conversa. Mas Ele fala, se tá indo precisar. pro caminho, exatamente. Aham. Ele vai ter a Que conversação logo, logo. bênção, que bênção. Então, mas assim, foi muito duro. Esse E processo, né? É. Hoje você tem ele e tem um bebê. tem um bebezinho de 6 meses agora. Aham, que bênção. Fruto de FIV também. Agora, quer dizer, também não, né? Agora é fruto de FIV. O Tienzo foi um milagre mesmo. O que é E fível? FIV, FIV. FIV é in vitro. Ah, é tipo a Quando, nomenclatura ali. é quando você pega o óvulo. Não, eu sei o que é. Mas eu digo assim, a nomenclatura para falar que é in vitro. Exato. Ah, tá. Que no inglês não é IVF, Aham. em português é FIV. Ah. E aí... É bom, né, para responder aqui, porque eu gosto de falar. Se eu tô com dúvidas, você Não, sabia, tá Camila? Você sabia ou não? A sigla não. É. O que era? É. E aí, enfim. E então, graças a Deus, assim, o Tienzo Que veio pra... bênção. Agora, uma coisa que eu achei muito interessante, a gente já está indo para os finais, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre quando você descobriu o seu TDAH, assim. Eu não tenho TDAH. Não é TDAH, não? Não, eu tenho TOC, TOD. Porque normalmente vem junto, né, com TOD. Geralmente é uma síndrome, são síndromes, né? Então, É porque você estava falando, eu falei, será que ela tem TDAH? Parece que você tá tão calma, né? Não, Falando eu tão não tenho tranquila. TDAH. Eu tenho TOC, quem Aham. convive comigo entende muito bem meu TOC. Eu tenho TOD, que é mais gritante quando é pré-adolescência. Aham. Assim, eu já fui amarrada, já fui segurada, eu já fui exorcizada, tudo que você imaginar nessa vida eu já fui. E era tudo, né, por causa desses problemas que eu tenho. E Você descobriu com quantos anos? foi o ano passado, tem 1 ano. Um ano só. Depois de adulta. Sim, 1 ano. E o que você falaria para quem às vezes confia, é adulto também, e não teve esse diagnóstico, não foi procurar ajuda? Como é que foi que você procurou ajuda para isso? Eu não procurei ajuda Ou pra para isso. saber, ou não sei como é que você descobriu. Assim, eu sempre soube que eu sempre fui diferente, né? E eu sempre achei bom, assim, sempre fui... Eu sou autêntica, é meu jeito, Exatamente, sou sou assim. eu, sofri demais, né? Mas sempre fui eu. Mas eu nunca entendi por que eu era tão diferente, assim, das pessoas, a maneira que eu pensava é totalmente diferente. Mas aí eu teve uma época que eu tava meia depressiva e comecei a fazer terapia, né? E uma terapeuta lá de São Paulo. E aí ela, desde o início, ela falou que sempre soube do meu diagnóstico, mas deixou eu me descobrir, assim. Então, depois de anos, ela foi falar, Paulina, vamos fazer uns testes. Vamos fazer uns testes pra gente... Porque eu comecei
entender o que estava acontecendo. E ela foi e falou, não, eu sempre soube, eu queria que tu entendesse o que passa na cabeça do Vincenzo, queria que entendesse o que passa na tua cabeça. Então, eu fui diagnosticada com um TOD, que é transtorno opositor, alguma coisa assim, desafiador, alguma coisa assim, eu não lembro direito como é que fala em português. Fui diagnosticada com autismo, altas habilidades e superdotação. Caramba. E a superdotação vem com muito problema, vem com muita questão sensorial. Então, tipo assim, pra mim, olhar no olho de uma pessoa dói. É uma dor física. Então, eu entendo o que o Tienzo sente. Mas, tipo assim, eu já escutei inúmeras vezes falarem... a Pauline é esquisita, ela não olha no olho. A Pauline é isso, sabe? O povo julga sem saber, né? Exato, mas pra mim é uma dor física. Dói olhar no olho e ficar mantendo. Se você ficar aqui o tempo todo comigo, começa a doer. Só que hoje em dia, assim, porque eu já sei do meu diagnóstico, né, desse Você um ano. sabe lidar E com esse isso. 1 ano melhorou demais, assim. Antigamente eu não podia ir num Walmart sem brigar com as pessoas. Mentira. E eu não sabia o porquê que eu ficava tão irritada em qualquer situação. Assim, se eu soubesse que eu tinha que pegar fila, gente, pra mim parecia que tava me matando. Que doido. E então aí hoje em dia agora eu sei o porquê, sabe? Eu tenho esses problemas sensoriais, só que a mulher mascara muito. Por quê? Porque a sociedade não aceita esse tipo de comportamento, então a gente crescendo, igual eu que cresci 34 anos, não sabendo disso, o que eu tinha que fazer pra mim era uma briga interna. Pra mim era tipo assim, Pauline, tia quieta, não é aceitável fazer isso, fica quieta, cala a boca. Sabe? Te acalma, o que é isso? Por que tu tá surtando? Então, era tipo, parecia que eu tava brigando comigo o tempo inteiro. E aí, hoje em dia, Vê a depois... importância, né? Às vezes a gente julga, a gente fala, mas às vezes você tem que saber a fundo ali, né? O que é, né? Por isso que eu falo assim, ó, acompanhamento terapêutico, psicólogo, todo mundo tem que ter. Tem. Ah, não, é só quem é... Não, todos nós temos dificuldades em algo. Ou às vezes tem essas coisas que a gente acha que é normal. Ah, não, ela é nervosa. Ah, ela é sem paciência. E às vezes tem algo muito por trás disso, né? Muito por trás. E aí, tipo assim, uma simples ida no Walmart. Se eu não tivesse uma coisa na minha lista e alguém tivesse que me adicionar alguma coisa, eu não surtava. Mas internamente eu ficava ali, eu dava dor de cabeça. Me dava dor de cabeça. Eu sempre sofri de enxaqueca. E hoje em dia que eu sei que uma enxaqueca que ela tensiona, porque se alguma coisa foge do que eu tinha posto na minha cabeça de fazer, pra mim é o fim do mundo. Sim. Então, tipo assim, até uma ida no Walmart. Por que eu detesto o parque? Igual o parque da Disney, pra mim é o fim do mundo, assim, eu detesto. Porque eu sei que eu vou chegar lá, eu vou ficar extremamente irritada. Tanto é que o autismo, as crianças com autismo não pegam fila no parque da Disney. Não. Né? Você apresenta a carteirinha, eu acho que tem que fazer, né? Não, nem precisa da carteirinha. Você vai lá, você mostra o diagnóstico, às vezes eles pedem, às vezes não. E aí eles dão um papelzinho e você vai lá, carimba na entrada do passeio. Ô, gente, não vai fazer isso não, hein? Isso é só pra quem não, claro, assim, no caso, pra mim, não é toda vez que pediram pro Vincenzo. Por quê? Porque o Vincenzo, às vezes, ele... Já dá pra ver ali, às vezes dá pra ver, às vezes não dá pra ver. Então, teve vezes que Sim. pediram, teve vezes que não pediram. Então, assim, né? Mas... Aí a pessoa não pega fila, né? Não pega fila. Você vai lá, carimba na A minha amiga que entrada. tava falando. Eles mandam tu voltar e depois furar fila, né? No caso, vai no rápido. Mas, assim, não foi fácil, sabe? Desafio. Mas que bom que você descobriu a tempo, né? E que bom que até o marido para lidar com as pessoas. E você começa a se conhecer. Sim. Não, eu ajo assim porque tem ali algo, né, que eu tô tratando, mas eu começo esse autoconhecimento. Eu vejo que as pessoas, elas não investem no autoconhecimento, né, de entender quem elas são. Isso até faz parte de uma das camadas da identidade. Exato. A gente saber quem a gente é. O autoconhecimento, ele é fundamental. Então, se você está aí na sua casa, você tem um gênio meio difícil, né? Você está passando por alguns problemas de lidar com as pessoas também, Sim. né, Pauline? E isso é um perigo, porque tem muita gente que acaba se excluindo. Ela tem uma dificuldade de relacionamento, o que é a primeira coisa que ela faz? Se excluir. Aí vai se excluindo, aí isso vai dando depressão, ansiedade. Aí é uma pessoa que ela não está cumprindo o propósito dela, né? Porque se a gente não estiver cumprindo nosso propósito,
a gente não é feliz, Não. né? Então, como é importante isso, né? E não adianta você ganhar o dinheiro do mundo. Chega uma época que tu alcançou tudo que tu almejou e tu ainda sente um vazio Grande. enorme. É, E aí é onde tu começa a te questionar, falar assim, poxa, mas por que eu tô infeliz se eu consegui o que eu queria? sim. Né? Isso anos atrás aconteceu comigo. E aí eu fui procurar me espiritualizar muito mais, sabe? Sim. E graças a Deus, Deus botou um amigão assim na minha vida, o padre Marcos, e ele me ajudou muito nessa questão, sabe? Falar, Sim. não, Pauline, não é assim, Um né? diretor espiritual, né? Com É importante certeza. todo mundo ter. E então aí eu fui, né, me espiritualizando, fui entendendo o que acontecia comigo. E então, graças a Deus, assim, hoje em dia a gente tem propósito, né? Eu tô abrindo uma ONG agora. Olha. Então, tipo assim, não, sem um propósito de Deus, tu não é feliz. Uhum. Tu não tem como tu viver o que tu veio para vir para a Terra. Sim. E assim, o ajudar o próximo, né, é uma coisa surreal. É uma coisa assim que você sente que você tá cumprindo o seu Propósito. o seu propósito, porque para que serve dinheiro se não for Para ajudar o outro, né? exatamente? Não é Porque para si, né? Deus, ele não, dá a prosperidade, ele dá a bênção para você fazer algo por alguém. Então, uma pessoa que tem condições e às vezes não ajuda, né? Não se posiciona, ela é uma pessoa, na verdade, pobre. com certeza. Porque a riqueza é a prosperidade, é você poder ajudar os outros, é você poder trazer subsídios para as pessoas realmente terem uma vida melhor, né? Tanta gente que Claro. precisa. E às Claro. vezes a gente retém, né? As pessoas ficam ali no mundinho delas, né? E não transborda. E é muito legal, porque vocês estão transbordando cada vez mais, né? Eu estou acompanhando aí. E as histórias, e eu creio que essa ONG, ela vai crescer muito. Vai. E eu queria que você olhasse para a câmera e desse uma mensagem para quem está meio perdido no propósito, para quem às vezes tem até muito dinheiro, mas não é feliz, né? Você passou por isso. Hoje vocês são prósperos, têm uma empresa e vocês estão se encontrando, né? E estão fazendo tantos projetos, ajudando tanta gente. Mas a pessoa está ali em casa, está triste. Ou com dinheiro ou sem. O que você falaria? Eu falaria para ti que a gente tem que ser muito obediente, que às vezes a gente escuta e a gente acha que é loucura da cabeça da gente, mas tudo que vem de Deus e do Espírito Santo para o ser humano é loucura. Então, quem ia dizer que uma luz ia ser meu marido e eu ia conseguir chegar onde eu cheguei? Então, quando você consegue, e se você tem dinheiro e alcançou tudo que você sempre almejou, e tem aquele sentimento de vazio, aquela coisa assim que tem alguma coisa errada, busca Deus. Busca Deus, é só isso que eu tenho que te falar. Porque não adianta você buscar na bebida, não adianta você buscar em amizades, não adianta você buscar em qualquer vício. Nada vai te preencher igual Deus preenche na tua vida. Então, busque a se espiritualizar, busque pessoas que estão onde você quer chegar, né? Saia da zona de conforto. Não ache que tudo que você escute, o que você sente é loucura sua, porque muitas vezes as pessoas não têm essa sensibilidade e descarta e não faz o que tem que ser feito, né? Crescer dói, e crescer dói muito, não é fácil crescer, mas você só cresce na luta ali. Então a diversidade, né? A diversidade, né? Exatamente. Então a gente tem que ir assim aprender com erros, aprender com as dificuldades, porque Deus está ali para ter a aprovação de Deus o tempo inteiro e Ele já te deu tudo o que Ele tinha que te dar. É só tu erguer a cabeça e ir lá e buscar. Então, isso mesmo. Se você realmente está vazio, busque a Deus. Ponto. E se tu não acredita em Deus, olha para o teu filho, olha para o lado, olha para o céu, olha para a árvore, olha para as flores, olha para si mesmo, que você vai
vai acreditar nele, numa hora ou outra você vai acreditar. Não vai ter como, né? Não vai ter como. Então, busque ele, busque a se espiritualizar, busque pessoas que já estão onde vocês estão, espiritualmente, financeiramente, né? Busquem ajudar o próximo, porque realmente faz diferença. O dinheiro não vale nada se você não está ajudando ninguém, se você não está ajudando o próximo. Amém! A gente estava aqui, né? A Camila olhando, eu olhando. Como é bom, né? Ouvir uma palavra de sabedoria e a gente também entender. Às vezes você está passando por um processo parecido com o da Pauline, né? Às vezes a sua vida, você não está assistindo esse programa à toa. E eu quero te agradecer, viu? Muito top. Meu prazer. E fala o seu Instagram, segue aí a Pauline. E ela vai começar a se posicionar mais. Sim, Essa mulher aí tem muita sabedoria aí dentro. Porque tá pondo pra fora, né, Pauline? Tem que aprender a botar pra fora. Tá pondo já, transbordando. É @Pauline Mendes. POLYNE Mendes com S no final. Tá. Sempre falo S no final por causa do inglês. Tem muita né? gente que fala Mendes com Z. Ah, tá. Com S. Então, mas a gente vai por aí, ó. Você vai ver aí embaixo, vai estar escrito. Sigam ela e obrigada, viu? Obrigada a você. Por partilhar a sua história, por se expor, né? Talvez se fosse outras pessoas não coloca. Mas quantas vidas, quantas pessoas talvez têm diagnósticos parecidos ou sonha estar aqui nos Estados Unidos também e você é uma inspiração. Obrigada por Obrigada a você. ter transbordado aí, viu? Deus te abençoe a sua família toda. Vocês também. E é isso aí, minha gente. Ó, semana que vem tem mais, acompanha a gente, segue aí, ó, põe o sininho, compartilha essa história. Às vezes você tem alguém que está precisando ouvir, né, o que a Pauline colocou aqui pra gente, que foi tão precioso. E às vezes tem algum filho que tem autismo também, né? Que precisa estar entendendo um pouquinho mais essa história. Amém? Então, semana que vem a gente vai estar junto. Tchau, tchau.